Bom, hoje, então, dia 20 de setembro de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de ética e legislação profissional, né? Queria dizer a vocês que eu já postei a aula da semana passada, do dia 13, né? A segunda parte lá da responsabilidade legal do arquiteto, né? Parte 2, e hoje nós vamos ver o arquiteto e as leis brasileiras. Vou compartilhar aqui uma tela. Acredito que esteja aí, né? Aula 04, Arquiteto e as Leis Brasileiras, parte 1. Queria aí que vocês abrissem o áudio, me informem. Isso, professor, está aparecendo aqui. Tá ótimo. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, tendo em vista o nosso cotidiano, que vai aí fazer parte, né, da vida profissional de vocês, é sobre a lei, né? E a lei, como está colocado aí no slide, né, ela é uma ordem geral e obrigatória, tá? Então, você não tem, vamos dizer assim, a possibilidade de transgredi-la, tá? E se ela é originária, né, emanada de uma autoridade que possui a competência, né, para aplicá-la, tá? Então aí está colocado em outras palavras, né, de uma autoridade competente reconhecida, ela é imposta coativamente, ou seja, se você não cumprir, você vai, né, sofrer algum tipo de sanção, tá? Dependendo da esfera jurídica que ela atingir, né? Essa sanção ela pode ser mais ou menos grave, né? Podendo, inclusive, privá-lo de liberdade, né? Se você atenta contra a vida, né? Aí transgride, né, a esfera penal, né? Você pode, inclusive, ser privado de liberdade, tá? E ela é imposta, né, de forma coativa à obediência de todos, né? A um determinado grupo, se ela for considerada uma lei específica, ou se ela for considerada uma lei geral para todo mundo, né? E para que ela tenha força, né? Ou seja, para que ela tenha a força que dela se espera, essa norma ela é imposta ao grupo, né? E como eu disse aqui, quando eu estava explicando, né, esse significado de coação, né, ou de imposição coativa, tá? O descumprimento dessa lei vai acarretar uma sanção ou penalidade, né? Mais uma vez, demorei muito aqui, aí o slide ele congela, né? E aí eu vou compartilhar novamente. Bom, o descumprimento, né, das normas, também já havia comentado com vocês, pode ter efeitos mais ou menos graves, né, de acordo com, né, o tipo de norma, tá? Se ela é uma norma meramente de etiqueta, se ela é uma norma, né, por exemplo, de um código de ética, né, uma norma moral, uma norma religiosa, né, uma norma ética ou de direito, e assim, então, né, acabam por determinar o comportamento humano, organizando a vida social de uma comunidade, né? Eu fiz essa pergunta para vocês no nosso primeiro dia de aula. Vocês já imaginaram como seria vivermos num mundo, né, que não houvesse nenhum tipo de regra, ou seja, cada um fazia o que queria, né? Como era aí nos nossos antepassados, né? O sujeito tinha lá, ele caçava, conseguia lá sei lá, um animal qualquer, o outro, né, como se fosse um outro animal, né, tacava lá a clava na cabeça do outro, tomava o animal, né? Então a gente ia viver num mundo, né, em eterno conflito. Então as normas elas vêm exatamente para que
a gente possa organizar a nossa vida em sociedade, né? Bom, agora que a gente fez uma conceituação de lei, né? E vimos, então, as implicações, né, de uma forma bem geral, bem sucinta, né? Que se você não respeita a lei ou a norma, você vai sofrer algum tipo de coação, né? Vamos ver as diversas classificações, né, de lei, tá? Não que a gente queira que vocês sejam experts, né, em direito, tá? Mas para que tenham, né, uma noção dessa classificação, dessa subdivisão, né, do direito, que nós vamos ter norma de todo tipo, tá? Então, a primeira conceituação que a gente vai falar é sobre direito público, né? Então, o direito público, como o próprio nome sugere, seria aquele que vai ser destinado a disciplinar os interesses gerais, né? Ou seja, os interesses de um grupo, né? Não é aquela coisa específica, o seu direito individual, mas sim o direito, né, à coletividade. Diz respeito à comunidade, né? E ela vai, né, esse ramo do direito, ele vai estruturar, dando organização, serviço, né? Ele vai tutelar, ou seja, ele vai proteger, né, os direitos individuais e repressão dos delitos, né? Então, se nós temos um direito público, né, numa outra, né, polaridade ou num outro flanco, né, nós teríamos o direito privado. Esse aqui, né, esse ramo aqui, ele vai regular as relações entre os homens, tá? Tendo em conta o quê? O interesse, meu interesse particular. Então, vamos supor que eu seja um cliente, né? E eu queira contratar um projeto com um determinado arquiteto, né? Então, o direito que vai reger, né, essa minha relação, né, contratual entre eu e o arquiteto que eu vou contratar é o direito privado, tá? Então, ele vai disciplinar as relações humanas que vão surgir dentro do âmbito familiar, né? Que aí a gente tem o direito de família, né? Então, por exemplo, união estável, né? O que é um casamento com comunhão parcial de bens, um casamento com separação total de bens, né? Que é hoje mania, né? Entre os artistas ou entre um casal onde um cônjuge tem muito mais patrimônio do que o outro, né? Ou como era na época dos nossos pais e dos nossos avós, que é a comunhão universal. Eu sou lascado, caso com uma moça rica, né? E aí, a partir do momento que a gente casa, os bens se comunicam, né? E eles são, então, universais. A comunhão parcial, hoje, ela é o padrão. Se você quer casar, chega no cartório e não faz qualquer menção, o padrão é a comunhão parcial, ou seja, eu sou rico, vou casar com uma menina pobre, os bens que eu trago até o casamento, eles são meus, né, bens privativos, mas a partir do casamento, né, tudo aquilo que o casal conseguir, né, ele vai ser, né, como se fosse 50% de um, 50% de outro. A não ser que você se desfaça de algum bem privativo, né, para adquirir algum bem durante a vigência do casamento, né, aí há como ele não se comunicar. Mas, em regra, né, tudo aquilo que é conseguido durante a vigência do casamento, ele é um bem, né, comum do casal, tá? As obrigações que se estabelecem de indivíduo para indivíduo, né? Então, é o direito civil, né, ou direito contratual, quer derivadas do direito, quer provenientes da lei,
tá? Bom, nós temos outra classificação, né, que seria entre direito objetivo e direito subjetivo. Então, o direito objetivo é o complexo de normas jurídicas que vão reger aí o comportamento humano, né, de modo obrigatório, ou seja, eles vão prescrever uma sanção no caso de sua violação. Então, se eu cometo um homicídio, né, eu vou, né, ser julgado e vai ser aplicado lá uma pena, né? Então, se eu transgrido uma determinada norma e está previsto uma multa, eu passo um sinal vermelho, né? Ou os fotossensores aí que estão, né, cheios na nossa cidade, né? Eu passei lá no fotossensor, que era velocidade máxima 50 quilômetros, passei com 60, né? Existem as gradações, né? Multa leve, multa grave, super grave, sei lá como é que eles chamam, né? E aí você tem um valor, né, percentual que sobe de acordo com a gravidade, né, da multa. Então, eu vou, né, receber uma sanção, que no caso é uma multa, é um valor pecuniário, né, no caso da transgressão, ou seja, é constituído de normas que vão atingir todo mundo e são obrigatórias para todo mundo. Já o direito subjetivo, né, ele pode ser subdividido em dois tipos, né? O primeiro, que é o direito subjetivo comum da existência, que é a permissão de você fazer ou não fazer alguma coisa, por exemplo, né? De ter ou não ter algo sem violação de preceito normativo, né? Então, por exemplo, você tem um terreno, né? E vamos supor que o município, né, por algum motivo, lhe impeça de construir algo naquele terreno, né? Você pode entrar com, se você tiver, claro, né, direito aí, seu advogado, né, encontrar justificativa para você construir naquele terreno, você pode entrar com a obrigação de fazer, né, lhe dando o direito de edificar, né, ou obrigação de não fazer, né? Alguém invadiu lá um terreno que é seu, né? E você pode entrar com obrigação de não fazer, né? E temos também, né, o direito subjetivo, que seria o direito subjetivo de defender direitos, né? Que é a autorização de assegurar o uso do direito subjetivo, né? De que maneira? De maneira que o lesado, né, pela violação, ou seja, a gente não chamaria de vítima, mas a pessoa que sofreu algum tipo de prejuízo, né, ou seja, que foi lesado pela violação da norma, ele está autorizado por ela a resistir, né, contra uma determinada ilegalidade, né, e requerer o quê? A cessão desse ato ilícito, né? Ou seja, ele também pode pedir indenização por um determinado dano, né? E a processar também criminosos, né? Impondo-lhe determinada pena. Bom, essas aí são as principais classificações, mas os ramos do direito não se esgotam aí, e as classificações não são somente essas, né? Dentro do direito público, a gente ainda tem outras subdivisões, né? Se porventura tem alguém que já cursou aí, ainda que não tenha terminado o curso, né? Cada, né, sub-ramo desse aqui é uma disciplina, né? Então, nós temos direito constitucional, às vezes 1 e 2, direito administrativo, direito tributário, né? O direito constitucional, como o próprio nome sugere, né? É o direito que vai tratar, né, das normas constitucionais, né? Nós vamos estudar a Constituição, não aqui na disciplina, que não é o objeto da disciplina. O objeto da disciplina é a gente
apresentar para vocês, né, os principais, né, temas, mas nós não vamos nos aprofundar nisso aí, tá? Direito administrativo, né, super importante, né, para aqueles, por exemplo, quem for abrir escritório, né, e for tratar com empresas públicas, né, prefeituras, tribunais, né, paraestatais, estatais, etc., tem que entender um pouquinho, ainda que não seja advogado, mas tem que entender um pouco de direito administrativo, né? Às vezes a gente, para requerer alguma coisa, né, junto a essas empresas, a gente precisa fazer recurso, né? Eu próprio, né, há um mês atrás, eu participei de uma licitação, né, onde a minha empresa teria sido desclassificada de uma determinada fase, né? Eu tive que fazer um recurso administrativo, ou seja, não ajuizei nenhuma ação, eu fiz um recurso administrativo junto àquele órgão, né? E administrativamente, né, eu consegui voltar para o páreo e, por acaso, eu venci, né, um lote lá da licitação. Então, a gente precisa, né, independente de termos nossa formação em arquitetura, né, manjar um pouquinho dessas coisas aí, porque toda hora vocês vão ser requeridos, né, em alguma situação. Então, direito administrativo é o direito que vai lhe propiciar, né, você estabelecer relações com o poder público, né? Direito tributário, isso aqui, né, é um ramo do direito que diz respeito a você, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Saber alíquotas, base de cálculo, fato gerador, né? Eu estou falando aí um monte de palavrão para um monte de gente, mas são coisas que, né, a gente vai vivenciar aí no nosso cotidiano, né? Inclusive, o imposto de renda, graças a Deus, sofreu uma alteração, né, aí no mês passado, né? Vão aumentar aí os limites de isenção. Isso significa que para quem ganha pouco, né, vai pagar um pouco menos, né? E as pessoas que são assalariadas, né, são as que estavam sendo mais sacrificadas, né? E eles descobriram aí nichos para compensar essa perda de arrecadação, né, dessas camadas mais humildes, né, com taxação, né, de lucro de empresa e outras coisas que não eram muito exploradas, né? O direito processual seria o direito, né, de você entender a questão da tramitação, né, dos processos, né, na justiça. O direito penal, né, são os direitos, né, que atentam, que tutela, né, o bem-estar, a vida, né? Então, vai tratar de contravenções penais, né, de ilícitos penais, né? E temos ainda uma outra divisão, né? Eu esqueci de comentar aqui que esses seriam direitos internos, né, próprios do país, e o direito externo, né, é o direito internacional público e privado, né? Então, de repente, dependendo da sua atividade, né, por exemplo, nós estivéssemos sediados ali naquela região ali do Uruguai, Rio Grande do Sul, né, que faz fronteira com alguns países da América do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, e estivéssemos suscetíveis aí de prestar serviço, né, para alguns desses países em cidades ali, às vezes, de fronteira, né, podia ser que a gente, né, tivesse necessidade de, em determinadas ocasiões, ter que evocar, né,
o direito internacional público, o direito internacional privado, né? Situações também de diplomáticas, né? Ou de importações e exportações, né? Então, é o direito que a gente vai, né, tratar, né? Extradições, enfim, tem uma série de situações onde esse direito aqui ele vai ser importante, né? Bom, e aí temos ali o direito público e agora temos os do direito privado, né? Que é o direito civil, direito comercial e o direito do trabalho, né? Direito civil, ele sofreu uma alteração, né, em 2002. O direito comercial ele é antiquíssimo, né? Eu acho que isso aqui é da época do Dom João VI, né? Depois ele teve uma pequena alteração e o direito do trabalho, né? Que sofreu algumas alterações aí, se eu não me engano, em 2000 e acho que foi 2017, se eu não estou enganado, né? A gente vai tratar disso quando nós estivermos falando sobre salário mínimo profissional. Eu vou comentar mais a fundo o direito do trabalho, né? E cada ramo desse do direito, né? Constitucional, administrativo, tributário, processual, direito penal ou direito internacional público-privado, ele vai ter aí, né, uma codificação, né? A gente vai ter códigos, né? Código civil, código comercial. Nós não temos um código do trabalho, nós temos uma consolidação, né, das leis trabalhistas, né, que é a CLT. Qual é a diferença, professor, entre uma consolidação e um código? Né? Por exemplo, como você falou aí do Código Civil. O código, pessoal, ele é estruturado, ele tem uma parte inicial, é como se a gente tivesse uma estruturação, né, do documento, né, através de um início, um meio e um fim, né? As temáticas elas são estruturadas em capítulos ou em livros, né? E guardam certa semelhança temática. Já uma consolidação, que é o que acontece, por exemplo, com o direito do trabalho, é como se você pegasse uma reunião de leis e organizasse num volume, mas não necessariamente eles estão organizados, por exemplo, por uma estruturação temática. Você não tem uma parte inicial, introdutória, lá no direito do trabalho, tá? É uma reunião de leis, né, que tratam diversas matérias referentes a trabalho, mas você não tem uma organização lógica como a gente encontra nos demais códigos, tá? Bom, e aí eu botei aí uma observação, né, para frisar qual é a importância, né, dessa classificação do direito, em direito público, direito privado, né? Isso reside exatamente no fato, né, de que as normas de caráter público elas são impostas para todo mundo, né? Não importa, tá? Já as normas de caráter privado elas vão estar ali à sua disposição, mas você só vai usar essa lei quando for necessário, tá? Então, não vai ser toda hora, né, que você vai precisar dela, certo? Bom, na nossa atividade de arquitetura, né, a gente comenta aí, olha, que o arquiteto, né, ele pode, por exemplo, obedecer a normas públicas, né, federais, estaduais e municipais, né, e são leis que são para todo mundo, né? Planos diretores, como, por exemplo, o nosso novo PEDOT, né, que entrou em vigor no ano passado, né? Códigos ambientais, né, e de segurança, por exemplo, código de incêndio, né?
alguma coisa relativa à saúde pública, né, que nós tivemos aí diversas decisões, né, do ano passado para cá com relação à questão da Covid, né, que, de certa forma, impactaram, né, os nossos projetos e vão impactar muito mais, né, daqui para frente, e também os nossos códigos, né, de edificação. Exatamente por conta, né, dessa especificidade de abrangência, nós vamos ter alguns, né, tipos de leis diferentes, tá? E os ramos, outra coisa importante é que os ramos do direito, eles também abrangem, né, relações entre pessoas e poder público, né? Que eu citei até o caso do direito administrativo, né? E o ramo do direito privado, né? Os ramos do direito privado, que nós citamos 3, né? O direito civil, né? O direito comercial, né? E o direito do trabalho, são relações que são criadas de forma espontânea, né? Pelas pessoas, né? Bom, feito essas explicações iniciais, a gente agora vai tratar daquelas leis que são mais específicas para, né, nós arquitetos. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Resolvi um problema canino aqui. Os cachorros resolveram brigar debaixo do meu pé dando aula. Já pensou? Sempre eles fazem isso. E vem ficar debaixo do meu pé, assistindo aula. Já são quase arquitetos. Arquitetas, né? São 2 fêmeas. Bom, deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom, então, a gente vai falar agora daquelas leis que são, né, específicas para, né, a atividade de arquitetura, né? Um problema que a gente observa, né, aí no meio profissional, né, é esse. É que a grande maioria dos arquitetos, eles não têm conhecimento das leis, né, que os afetam, né, em sua atividade diária. Eu disse a vocês em aulas anteriores que nós possuímos aí somente, né, nessa área da arquitetura e de engenharia, quase 800 leis, né, e normas, dentre leis e normas, né, que são aí de necessidade, né, do conhecimento do arquiteto. Não vou dizer que tem que saber tudo, mas pelo menos saber que existe, né, uma determinada lei. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, que é uma outra lei que é para todo mundo, ele coloca que o profissional liberal, ele tem, né, uma relação de responsabilidade, né, na prestação do seu serviço, uma responsabilidade subjetiva, ou seja, ele vai responder, né, por algo, né, se a ação ou omissão, né, tiver alguma relação de causalidade com aquele dano, né, sofrido por uma determinada pessoa. Ele só vai responder mediante culpa, tá? Mas, se existe determinada norma, eu tenho obrigação de conhecê-la. É aquela história, existe a NBR 9050, né?
Então, a NBR 9050 nos impõe uma série de restrições, limitações, regramentos com relação à altura, né, à largura mínima, inclinações, materiais. Então, se existe aquela norma, você tem a obrigação de conhecê-la. Você não pode argumentar, por exemplo, eu não sabia que eu teria que, né, usar uma rampa com 8% de inclinação. Tá? Então, se existe a norma dizendo que a inclinação máxima, né, de uma rampa para pessoas é de 8,33%, né, tá? Você não pode usar 10%, 11%, 12%. Por quê? Porque existe a norma tratando dessa matéria. Tá? Então, a grande maioria dos arquitetos não conhece, né, as leis que afetam a sua atividade diária. Né? E qual é o prejuízo que sofremos com relação a isso? Né? A gente fica privado do exercício correto, né, dos seus direitos e deveres, né, e, por muitas vezes, somos apanhados de surpresa quando exigidos por responsabilidades que ignoramos ou, né, quando a gente fala ignoramos aí, né, não é que a gente sabia e a gente deixa para lá, né? Às vezes a gente nem sabia, né, que existia determinada norma, tá? E aí, pessoal, é como eu disse, né? Nós temos ainda algumas espécies de lei, né, que afetam a nossa atividade de arquitetos e elas poderiam ser diferenciadas, tá? Então, para isso, nosso autor ele subdividiu em leis genéricas, né, que são um tipo de lei, né, que não atinge somente os arquitetos, ela é uma lei geral que é imposta para todo mundo, mas também, né, ela é imposta na nossa atividade de arquitetura. Né? Temos leis específicas, que aí são leis que são, né, direcionadas para profissionais, né, muitas vezes não só arquitetos, mas por similaridade para engenheiros, né, ou para paisagistas, etc., e legislação e normas técnicas, que são, né, as conhecidas, por exemplo, NBRs. Né? Bom, vamos tratar, então, agora de cada uma dessas espécies. Né? Então, primeira, vamos ver aí as leis genéricas. Né? Então, dentre as leis, né, que vão atingir todo mundo, né, aí está colocado, vão atingir toda a sociedade, né, de uma forma geral, né, e, por consequência, né, nossa atividade também, né, de arquitetura, a gente destacou algumas dessas leis ou normas, né, que merecem destaque. Né? A primeira e mais importante, né, inclusive se a gente pudesse, né, representar o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o nosso conjunto de leis, tá? Essa aí em específico, ela estaria lá no ápice, ela seria a lei mais importante. Nenhuma lei infra, ou seja, nenhuma lei que está abaixo da Constituição, pode contrariar o texto da Constituição. Tá? Então, quando a gente diz que determinada matéria é inconstitucional, é porque ela está indo de encontro, né, à nossa lei maior. Então, a lei maior que nós temos no nosso ordenamento jurídico é exatamente a nossa Constituição, né, da República Federativa do Brasil. Tá? Ela é uma lei de 88, está bem remendadinha. Tá? Esses remendos, né, que a gente encontra na Constituição são as chamadas emendas constitucionais, tá? E a gente destacou aí algumas coisas que a gente considerou importante dentro do texto constitucional. Então, a gente destacou aí o artigo 7º, inciso 5, né, da Constituição, que prevê a existência de um piso salarial proporcional
a complexidade do trabalho e fortalece a aplicação da Lei 4.950-A de 66, que é o chamado salário mínimo profissional a todos os arquitetos. Tá? Próxima aula eu vou passar já a nossa atividade, né, que vai valer como primeira avaliação. Eu vou dar os parâmetros, né, do que eu quero, e a gente vai tratar exatamente nessa avaliação dessa matéria bem aqui, que é o salário mínimo profissional. Tá? Eu vou logo adiantando para vocês, isso aqui é importante, né? Pouco respeitado, né? Para alguns, né? Estaria prescrito, né? Mas vocês vão ver que não, tá? Isso aqui é uma lei, ó, de 66, né? E ela abrange todos os arquitetos e também engenheiros, tá? Lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 15, tá? Assegura o direito de ir e vir, onde todos têm direito à utilização dos espaços da cidade, das construções privadas e públicas, ao transporte, livre de qualquer obstáculo que nos limite com toda autonomia e segurança, né? Nós nos deparamos aí no ano passado, né, com algumas situações, né, onde essa, né, colocação aí, que está no artigo 5º, né, da Constituição, foi, vamos dizer assim, eu não vou dar a interpretação que foi ou não foi, né, mas foi questionado, né, se, por exemplo, toques de recolher, vocês lembram do ano passado, né, eu acho que não foi esse ano, acho que foi no ano passado, né, por conta aí da pandemia, né, nós tivemos toques de recolher, né, 9 horas da noite, 10 horas da noite, vocês devem lembrar, né, e isso, de certa forma, né, restringiu o nosso direito de ir e vir. Só que em situações, né, de calamidade pública, né, pandemia, então existem algumas situações onde isso, né, pode ser considerado aí uma exceção, tá? Então, mas teve uma outra situação há um tempo atrás, né, onde eu acho que o nosso atual vice-prefeito, ele era secretário de segurança, né? E ele lançou uma... Estou tentando lembrar aqui o nome do plano, né? Era algo parecido, né? Que a gente tinha um toque de recolher para fechamento de bares e restaurantes a partir de determinada hora, né? E entraram com uma ação e declararam, né, esse plano, na época, inconstitucional, porque ele feria o nosso direito, né, de ir e vir. Né? Outro aqui, né, ainda no artigo 5º, né, inciso 22, tá? A Carta Constitucional assegura o direito de propriedade, no inciso 23, prevê ainda que a propriedade atenda a sua função social. Tá? Esse atendimento da função social, pessoal, ela dependendo da propriedade sendo urbana ou rural, tá? Os requisitos para esse atendimento da função social eles são diferentes. Tá? Por exemplo, uma propriedade urbana, para que ela atenda a sua função social de acordo com a Constituição, ela precisa respeitar, né, os parâmetros do plano diretor, né? Uma propriedade rural, ela tem que ter equidade de acesso a homens e mulheres, ou seja, não pode haver distinção de gênero, né, entre os homens terem mais ou menos acesso ou vice-versa, as mulheres, né? Tem que ser terra produtiva, então ela difere um pouco, né?
quando se fala em atendimento da sua função social, né? E temos uma série de outros artigos, além desses 3 aí que nós citamos, tá? Que afetam a sociedade de uma forma geral, mas também, né, afetam a nossa atividade específica de arquitetura, né? Então, o mais importante está aí a Constituição. Como eu disse a vocês, é como se a Constituição, se a gente pudesse representar, né, o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o nosso conjunto de leis, através de uma determinada figura geométrica, tá? A Constituição ela estaria lá, né, no topo da pirâmide, tá? Ela estaria lá naquele biquinho lá e seria a lei mais importante. Como eu disse a vocês, nenhuma lei que está abaixo da Constituição pode contrariar, né, o seu texto. Então, se a Constituição está colocando em determinado sentido, uma lei inferior não pode ir de encontro, né, ao que está colocado no texto constitucional. E aí, quando isso acontecer, né, vocês vão ouvir, né, essa expressão, né, determinada matéria é inconstitucional. Por quê? Porque ela vai de encontro, né, ao que está colocado no texto constitucional, né? Outra lei, né, que é considerada uma lei genérica, né, é o Código Civil Brasileiro, que eu disse a vocês, que é uma lei relativamente nova, né? Tem aí 19 anos, não é isso? 21, 19 anos, seus diversos artigos que afetam a sociedade em geral e aos arquitetos, né? E aí a gente destacou alguns artigos, né, que são importantes, né, aí na nossa atividade de arquitetura, que a gente poderia citar aí o 943, né, que trata da responsabilidade civil, né, que eu já havia comentado aí também em aulas anteriores, né, e também fala do direito de reparação, né, e a obrigação de reparação com a herança, tá? Temos um outro artigo importante, né, que a gente separou aí, o 389, né, que trata do cumprimento da obrigação e responsabilidade por perdas e danos. Então, se você causou um determinado prejuízo, né, a alguém, né, você vai ressarcir essa pessoa, né, e dependendo, né, do prejuízo, você pode ainda, inclusive, pagar, né, um valor, né, a título de dano moral, né, que hoje está muito, né, comum, né? Temos aí o artigo 186 e o 927 caput, né, que tratam da responsabilidade civil subjetiva, né, fundada na teoria da culpa. Falamos hoje sobre isso, né? Os profissionais liberais, eles, de certa forma, foram, né, beneficiados com a possibilidade da imputabilidade da responsabilidade subjetiva, civil objetiva, ou seja, eu vou responder por determinada, né, matéria, né, se eu tiver dado culpa, né, para aquilo, né? Então, diferente como naquele exemplo que eu citei para vocês da indústria automobilística, né? Eu citei vários exemplos aí de veículos, né? O Corolla, falei do Fiat Tipo, falei do Fox, quando foi lançado, da Ford Explorer, né? Que estourava o pneu, o Fox, que tinha um banco que, né, decepava o dedo das pessoas, o Corolla, que tinha um tapete que corria, né? E aí toda ação, né, que a turma entrava, não interessava se a fábrica teve ou não, ela vai responder por responsabilidade objetiva, independente de culpa ou não, né? Caso daquelas mulheres, né, não é muito recente, mas teve uma época aí quando se começou a falar em prótese de silicone, né, que as mulheres usavam muito prótese de silicone líquido, né, e que a prótese ela furou em diversos casos, né? Várias empresas aí
eu acho que, se não me engano, francesas, né, elas foram obrigadas a pagar, né, danos morais, cirurgias de reparação, porque a prótese ela rompia, né, e aquele negócio, né, entrava em contato com células e tecidos, né, e provocavam uma série de sequelas, né. Então eles responderam por responsabilidade civil objetiva, mediante culpa ou não, tá? Bom, uma outra lei, né, que a gente poderia classificá-la como lei genérica, né, uma lei mais nova, né? Aliás, o outro é de 2002, esse aqui é de 90, né? Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é super elogiado, né, no meio jurídico, né, no mundo, que é conhecido como Lei 8.078, que temos diversos artigos e que são importantes aí para a sociedade em geral, né? E mais aqui para a nossa atividade de arquitetura, né? Então, lá no artigo 2º, né, que estabelece que o consumidor, né, ou seja, ele define o que é ser consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Então, um caracterizador, né, de você ser como consumidor ou não é você ser destinatário final, ou seja, você compra aquele produto para seu próprio uso, tá? Vamos colocar aqui um exemplo, né, de um concessionário de caminhões, por exemplo, né, que vende caminhões para 2 clientes, né? Então, eu sou uma loja de móveis, né, e vou lá na Mônaco Diesel, né, que eu acho que é revendedor, se não me engano, de caminhões Volkswagen, né, e compro um caminhão para minha loja de móveis, né? Para que eu quero esse caminhão? Eu quero esse caminhão para eu fazer as entregas da minha loja de móveis, né? Mas vamos supor que eu seja um concessionário não, uma revenda de automóveis novos e usados, né? Não sou concessionário, eu sou uma revenda, né, que compro carro novo e carro, né, usado para revender. E eu compro um caminhãozinho desse lá na Mono Diesel, né, para eu colocar no meu pátio e vender para uma outra pessoa, né? Então, nós temos aí 2 tipos de clientes diferentes, tá? Uma coisa que deve ser bem frisado é que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, partindo da prerrogativa que o consumidor ele é hipossuficiente, ou seja, ele leva desvantagem em relação às grandes fábricas, por exemplo, a um grande conglomerado, ele é muito mais protetivo, né, com relação ao consumidor. Então, as penalidades, a proteção, a penalidade é mais branda e a proteção muito maior para o consumidor do que para o fornecedor, tá? Então, quando eu tenho, né, a tutela, né, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é muito mais vantajoso para mim enquanto consumidor. Já quando eu não sou considerado destinatário final, a lei que vai, né, me proteger não vai ser o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é chamado também pela sigla CDC, tá? Então, é bem interessante que você seja considerado consumidor, porque você vai ter, né, você vai estar protegido sob a égide do CDC, tá? Então, ele define o que é, né, ser consumidor, ou ainda lá no artigo 14, parágrafo 4º, esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui, parece 2 guarda-chuvinha, né? Parágrafo 4º, que afirma que a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa, né?
Já comentei isso com vocês, tá? Bom, outra lei genérica aí importante, né, é o Código de Direitos Autorais, né, que é essa lei aqui, 9.610 de 98, né? E aí a gente destacou, dentre os diversos artigos, né, o 7º, tá? Que estabelece que são obras intelectuais protegidas às criações do espírito, né, expressas por qualquer meio ou fixadas em suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então, é uma pintura, né, é uma poesia, é uma música, é um projeto, é um quadro, né, enfim, tá? Tangível ou intangível, né? Dentre as possíveis obras, né, já citei algumas, né, ele coloca outras aqui, né, desenho, pintura, gravura, escultura, né, que eu não havia citado, né, litografia, né, arte cinética, até filme, né, cartas geográficas, projetos, ó, esboços e obras plásticas, né, concernentes a essas diversas especialidades dentro do ramo da geografia, da engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia, ciência, né? Outra lei genérica, né, o Código Penal, né? O Código Penal é esse decreto-lei aí, olha, 2848, né, de 1940, né? E aí a gente cita o artigo 205, né, que estabelece que exercer a atividade de que está impedido por decisão administrativa está sujeito a pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa, né? Vamos supor aí que você tenha sido suspenso temporariamente, né, pelo conselho, pelo CAU, né, por alguma falta grave ou média, né? E aí você não pode assinar projeto nenhum, você continua trabalhando, tá? E aí nós temos lá o artigo 205, né, que nos pune, né, em caso de nós exercermos atividades quanto suspensos, né, por uma decisão lá do Conselho de Ética ou do próprio presidente, tá? Podemos ir aí, ó, pegar até, né, uma detenção aí, né? Bom, temos também a lei das contravenções penais, olha, uma lei super antiga, né, de 1941, né, onde a gente pode citar lá o artigo 29, tá, que trata do desabamento de construção ou por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa estando sujeito a pena multa, né? Esse aí super importante, né, que acredito que muitos já tenham estudado, né, o Estatuto da Cidade, esse aqui é de 2001, né, completou agora 20 anos, tá? Temos aí um catatal aí de artigos, né? Mas a gente destacou aí 3, né? O 182 e o 183, que tratam da política urbana, né? Temos o 39, que trata da propriedade urbana, né? E o cumprimento da função social com atendimento ao plano diretor. Já comentei sobre isso com vocês hoje aqui, né? Então, se vocês quiserem aí se aprofundar com relação a esse cumprimento da função social, né, da propriedade urbana, vocês vão encontrar lá no texto do artigo 39, né? Bom, então, essas aí foram as principais leis genéricas, né? Elas não foram feitas somente para arquitetos, né? São leis que todos estão sujeitos, né? Mas afetam, né, o nosso cotidiano, né? Só rememorando o que a gente comentou hoje aqui, né, nós falamos da Constituição, né, da República, depois nós falamos
do Código Civil brasileiro, né? Depois nós falamos do CDC, também conhecido como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Código de Direitos Autorais, o Código Penal, a Lei das Contravenções Penais, né? E, por último, falamos do Estatuto da Cidade. Bom, então, essas também são conhecidas como leis genéricas e são para todo mundo, né? E aí nós temos as leis específicas, né? Então, essas leis aí, a gente poderia dizer que são específicas para a nossa profissão ou assemelhados, né? E aí a gente destacou algumas, né? Como essa 23.000, né? 569 de 33, né? Que regulou aí um monte de profissão, né? O exercício de um monte de profissão, de engenheiro, de arquiteto, de agrimensor, tá? É uma lei para arquiteto, engenheiro, agrimensor, não é uma lei para médico, não é uma lei para contador, né? Ou outra profissão, é uma lei específica mesmo, né? Por isso que ela ficou dentro desse grupão das leis específicas, né? Bom, e aí eu vou falar aqui de uma lei muito importante, mas para isso eu vou contar uma história um pouquinho longa, né? Para a gente chegar, né? Nessa lei que eu considero a mais importante, né? Dentro do rol das leis específicas, tá? É a lei que criou o nosso Conselho de Arquitetura, né? E, né, consequentemente, regulou, né, a nossa profissão de arquiteto e urbanista na atualidade, inclusive conferindo algumas atribuições que são, né, são privativas, né, e que gerou aí uma celeuma tremenda, né, com relação à profissão de engenheiro, principalmente engenheiro civil. Bom, então tudo começa, né, em 1958, tá? O Fórum do Instituto de Arquitetos do Brasil, conhecido pela sigla IAB, né? Eu já tive oportunidade de presidir o IAB aqui no Piauí, já fui vice-presidente também, encaminhou ao presidente na época, que era o Juscelino Kubitschek, vocês sabem que isso aqui é próximo da inauguração de Brasília, né? Encaminhou, um projeto de lei para desmembrar os arquitetos do sistema CONFIA-CREAS, tá? Isso em 58, tá? Entretanto, esse projeto ele foi retirado de pauta pelo próprio IAB, tá? A pedido, né, do CONFIA, para que essa questão fosse posteriormente discutida em fórum específico com essa finalidade, né? Em 66, ou seja, 58 para 66, são 8 anos depois, né? O presidente, na época, o Castelo Branco, ele sancionou a Lei 5.194, né? Que regulou o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, tá? E ele incluiu também, né? Ou seja, regulamentou a profissão de agrônomo e geólogo, né? Sob a gestão do CONFIA, tá? E essa lei ela vai ser um grande destaque, né, das leis específicas até que se entre em vigor a 12.378, que para mim é a mais importante, né, que vai ser tratada, né, no subitem a seguir, tá? Então, a 5.194, né, eu diria que ela ocupa o segundo posto. Essa daqui, para a gente, hoje, é a mais importante, né? Bom, como é que começou essa daí? Ó, em 94, né, um novo projeto de lei foi aprovado no Senado, mas, né, devido às divergências entre as entidades que nos representavam, né, elas não entraram em acordo e o resultado foi engavetamento dessa matéria, né, antes até do que ela fosse analisada, né, em definitivo.
tá? 4 anos depois, né, nós tivemos um CBA, né, que é o Colégio Brasileiro de Arquitetura, tá? E dentre as atividades, né, desse Colégio Brasileiro de Arquitetos, houve a discussão e aprovação de um anteprojeto de lei para a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou seja, o nosso CAU, tá? Isso em 98, tá? Tivemos o apoio aí de diversas instituições, inclusive internacionais, tá? E esse anteprojeto ele vai para o Congresso em 2003, tá? Vejam como é que as coisas demoram, né? 98, né? Aí 2003 isso vira anteprojeto, ou seja, quase 5 anos depois, né? Enquanto isso, o projeto de lei 347 do senador José Sarney tramita no Senado com um texto igualzinho, né, a esse apresentado pelo CBA, ou seja, de certa forma, o mesmo tema, só que em projetos de leis distintos, né? Um apresentado pelo CBA e outro, né, o projeto de lei 347 pelo Sarney, tá? Em 2005 ele vai para a Câmara e 2 anos depois foi aprovado pelo plenário do Senado, seguindo para a sanção presidencial. O presidente, na época, era o Lula, né? Em 31 de dezembro de 2007, o presidente Lula ele vai e veta o projeto de lei por vício de origem. Né? Por quê? Porque não deveria, né, ter sido iniciado lá no Senado. Tá? Mas a entender que o pleito tinha mérito, solicitou à Casa Civil que reencaminhasse um projeto de lei igualzinho, vindo mesmo a tramitar no Congresso Nacional sob o número 4413 de 2008, né? Mas agora, ó, com a origem no Executivo. Então, aquele outro teve sua origem no Senado. Tem dessas coisas, viu, pessoal? Então, chega lá na frente, né? Se ele tiver nascido com o pai, né, errado, ele não nasce, tá? Então, eles copiaram o projeto igualzinho, mas deram entrada lá pelo Poder Executivo, ou seja, com iniciativa da presidência, né? Após a passagem pela Câmara dos Deputados, com diversas audiências públicas, né, que foram realizadas e por vezes unânimes votações, finalmente, né? Então essa aqui é a data, né, em que ele é aprovado, 21 de dezembro de 2010, né? E ele vai então para o presidente Lula para sancionar. E 31 de dezembro de 2010, né, o Lula, né, sanciona essa lei 12.378 e ela entra em vigor em 2011. Né? Então, cria-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, os chamados CAUs. Né? Bom, e aí, né, essa daqui, para mim, é a mais importante, lei específica, nossa, né? A 12.378. Se vocês quiserem baixar isso aqui na íntegra, né, vocês podem entrar no site do CAU, né, lá em legislação e normas, né, tem lá um espaçozinho para download, vocês podem pegar a 12.378, tá? Com tudo aquilo que ainda está valendo, aquilo que não foi revogado, tá? Bom, e aí nós temos a terceira categoria, né, que é a de legislação e normas técnicas, tá? No exercício da atividade de arquitetura, né, além da legislação genérica, ou seja, daquelas leis que são para todo mundo, né, e da legislação específica, que são essas que a gente tratou agora há pouco, né, a 5.194, a 12.378, né, a gente precisa estar atento também a toda a legislação técnica federal, estadual ou municipal onde você estiver atuando, né? NBRs, né? Códigos de obra,
lei de uso e ocupação do solo, né? E por aí vai, tá? Em cada estado ou município de maior porte, esses últimos possuem, né, legislação específicas, né, onde vocês vão ter código de obras, uso e ocupação do solo, meio ambiente, postura, lei de calçadas, né, e outras aí, né, fundamentadas aos princípios constitucionais, né, referentes à questão urbana e em sintonia com as regras gerais do direito, né, referentes à propriedade privada, tá? Bom, com relação às NBRs, né, nós também já comentamos isso aí, não lembro se foi na aula passada ou na aula retrasada, né, o órgão encarregado, né, de fazer a normalização técnica no Brasil é a ABNT, que é uma empresa sem fins lucrativos, né, que vai tratar dos procedimentos considerados pelos profissionais, né, que fazem parte das áreas técnicas, tá? Não somente arquitetura e engenharia, mas diversas outras aí, tá? E eles vão estabelecer aí, né, parâmetros como adequados e seguros, objetivando que um resultado, né, satisfatório e eficaz, né, de determinada atividade, tá? Já comentei, né, acabei de falar sobre isso, a BNT é o órgão que realiza sua normalização, a palavra certa é esta mesmo, eu também achei estranho quando eu ouvi pela primeira vez, tá? Teve sua data de fundação em 1940, né, e é uma entidade privada sem fins lucrativos, tá? As normas são caras para burro, né? Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de sondar o preço de uma norma impressa, é extremamente cara. Eu sou totalmente contra isso aí, eu acho que isso deveria ser subsidiado, né, porque a norma ela deveria ser de domínio público, todo mundo conhecer, não deveria ter custo, eu acho que isso deveria ser colocado de forma gratuita para todo mundo ter acesso e não se pagar o absurdo que a gente paga. Entretanto, né, o pessoal é mau, o pessoal compra uma vez, escaneia e coloca na web e vira, né, de domínio público, tá? É um problema porque essas pessoas que são convidadas, né, para redigir essas normas, eles são pagos, né? Acredito que não seja um serviço barato, até pela responsabilidade, né, pelo tempo de você fazer uma norma como essa, tá? Mas deveria ter algum tipo de subsídio, né? Bom, de acordo com o Königsberg, não sei se vocês já ouviram falar nesse arquiteto, ele é bastante famoso aí, sempre esteve envolvido em muitos concursos, sempre envolvido nessa questão institucional aí da nossa categoria. Ele diz que a ABNT possui no rol de seus objetivos, né, a promoção da elaboração de normas técnicas e fomenta, né, seu uso nos campos científico, técnico, industrial, comercial, agrícola, de serviços e correlatos, mantendo-as atualizadas, apoiando-se na melhor experiência técnica em trabalhos de laboratório, né? Então, eles escrevem, mas também eles fazem ensaios, né? Então, antes da divulgação de um determinado resultado, eles, né, verificam todas as questões, né, de eficiência, de eficácia, né, principalmente, né, com o objetivo de proteção à vida, né, tá? Utilizando-se a melhor técnica, evitando-se o desperdício, né? Enfim, você trabalhar, né, dentro de padrões de norma, você vai evitar uma série de problemas, inclusive gastos desnecessários, né? Bom, a gente vai citar aqui algumas normas, tá? Não, essa listagem que a gente vai mostrar, ela não esgota, né,
aí as inúmeras normas, né, que vocês vão encontrar, tá? Então, dentre as inúmeras normas que fazem parte aí do cotidiano dos arquitetos, que trabalham com essa atribuição de projetos, a gente cita aí, por exemplo, essa 15.873, né? Lá de 2010, ó, coordenação modular para edificações. O que essa norma trata de importante? Ela faz a definição, os termos, o valor do módulo básico e os princípios da coordenação modular para edificações, né? Como é que você faz uma malha, né, um módulo bem interessante, né? Temos a 15.575, essa de 2008, edificações habitacionais de até 5 pavimentos, né? Trata da questão de desempenho, tá? Ela estabelece os requisitos e critérios de desempenho. Depois nós temos a 9050, né? Essa daqui teve uma atualização no ano passado, se não me engano, em 3 de agosto, né? Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço imobiliário e equipamentos urbanos. É a única norma gratuita, né, da ABNT. Você baixa essa norma aqui até no site da própria ABNT. Tá? Também é a única. É uma norma, né, que visa garantir, de acordo com as necessidades de garantia dos direitos e do livre acesso a toda a população aos ambientes. Eu acho, inclusive, uma iniciativa super importante, né, porque isso aqui todo mundo tem que saber mesmo. Tá? Necessidade de garantia dos direitos do livre acesso a toda a população aos ambientes e espaços da cidade, especialmente aquelas com dificuldades de locomoção, né? Bom, aí ele está comentando aí, assim faz-se necessário o planejamento e a adequação de todas as edificações de uso público ou coletivo nos edifícios de serviço e comércio, bem como em todas as vias e transporte público. Pessoal, tem uma série de outras normas aqui, né, que eu vou deixar, depois dessa aqui da 9050, termina aqui, né, porque senão fica muito chato. Eu vou deixar para a gente comentar, tá, na aula que vem, da 14645, dígito 1, em diante, eu vou deixar para a gente falar na aula que vem. E também na aula que vem, né, como eu disse a vocês, eu queria já passar a nossa atividade, né, aí que vai valer como a nossa primeira nota, né? Hoje é dia 20, né? A nossa aula, se eu não me engano, eu acho que ela vai até dia 20. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver mais ou menos, né, a época que a gente teria que aplicar essa avaliação para também não soltar muito em cima e sobrecarregar vocês aí, porque vocês devem ter uma série de outras disciplinas. Deixa eu ver só aqui quando é que está prevista a nossa última aula. Dia 22 de novembro, né? Então, se a gente colocar aí para primeira ou segunda, deixa eu ver se eu botei aqui no plano de curso. Está previsto aqui para o dia 20 de setembro, mas não tem nem condição, era para hoje. Mas está muito em cima. Muito em cima não. A gente está praticamente no início, né, da nossa disciplina, né? A gente vai colocar isso aí lá para o início de outubro, tá? Então, na próxima aula, eu comento com vocês aí, não vai ser nenhuma atividade que vá
consumir aí muito tempo, né, de vocês. Eu, inclusive, acho que essa atividade ela deva ser algo útil, né, para o dia a dia de vocês, algo que vocês pesquisem e que sirva, né, aí de alerta, né? Por quê? Porque alguns vão ser empregados e outros vão ser patrões, né? E essa questão do salário mínimo profissional, ela pega, às vezes, muita gente, né, desprevenida, né? E isso pode gerar processos na área trabalhista, né? Tanto de uma forma quanto de outra, tá? Então, eu vou colocar isso, eu vou redigir isso e pretendo, então, trazer na próxima aula, tá? Com tempo hábil para que vocês possam desenvolver um trabalho legal. Bom, por hoje, eu queria saber se vocês teriam... Estou vendo agora aqui, Eliton, desculpe aqui, agora que eu vi sua pergunta. Uma pergunta, se puder responder. O senhor optou também pela área do direito por causa do conhecimento mais amplo dessas leis e saber usar corretamente na área da arquitetura, né? Eliton, na verdade, o que acontece? Eu sou um eterno aprendiz, né? Então, o que aconteceu? Em 2007, né, eu havia interrompido meu curso de doutorado e não queria, né, ficar parado, né? E eu sempre tive necessidade dentro da empresa, né, me deparei com diversas situações, eu sempre participei muito de licitação, a gente se depara, às vezes, com fiscalizações, né, onde você é questionado com relação a tributos, né? Você tem funcionário e, às vezes, tem questões trabalhistas. Então, eu acho que o direito, quando eu optei por fazer a carreira de direito, né, na verdade, estudar direito, porque eu não segui carreira, né, foi no intuito mesmo de abrir um pouco os horizontes, né, abrir um pouquinho a cabeça e confesso que foi muito bom, muita coisa eu próprio resolvo, né, questão de recursos, eu não tenho OAB, né, nem nunca tive esse objetivo, né, mas eu me viro em muita coisa, né, essa questão de recurso, né, já fiz recurso em diversas situações de licitação, Caixa Econômica, eu tive contrato com a Caixa durante 15 anos, né, e volta e meia aparecia alguma pendenga, né, uma multa que eu não concordava, né, às vezes uma licitação onde determinado licitante entrava com recurso e a gente próprio fazia a nossa própria defesa, situações no Ministério do Trabalho, de funcionário, e é muito bom, né, você ter um conhecimento, ainda que básico, né, de direito, porque ele lhe previne de uma série de situações. E, olha, toda hora, né, a gente é colocado em situações como essa. Por exemplo, vou alertá-los, porque há um mês atrás eu recebi uma correspondência de um escritório de advocacia lá de São Paulo, representante da Autodesk para fazer a revisão do licenciamento das minhas licenças educacionais. Eu não estou falando das minhas licenças do escritório, tá? E eles vão fazer isso, inclusive, com alunos, né? Então, hoje, né, não está tão fácil como era antigamente, tá? Eles hoje querem saber um monte de coisa. Eu estou com um estagiário lá que me falou que alguns colegas, ele próprio, não, mas alguns colegas estavam no mesmo processo, tá? Então, eles estão revendo essa questão dessas licenças e, na hipótese de alguma desconformidade, né,
eles querem, né, cobrar por aquela cópia. Alguém aqui já viu quanto custa uma cópia de um licenciamento do AutoCAD? Não só Light, um AutoCAD ou de um Revit, é um absurdo, né? Então, eu me viro com isso aí, né? Às vezes é trabalhista, às vezes é um requerimento, é você ter uma noção, né, de contratos, né? Afinal de contas, você vai estabelecer relações com o cliente, tem cliente de todo tipo, né? E eu acho que o direito ele deveria ser ensinado, era ainda lá no ensino médio, né? Porque o direito ele lhe dá, né, cidadania, ele lhe ajuda a conhecer seus direitos, suas obrigações, tá? Então, eu considero que eu não perdi tempo, né? Me ajudou muito, tá? E o Wellington está aqui com a pergunta, professor, qual a lógica de se cobrar por uma norma ou obedecer uma norma que é paga? Pois é, boa pergunta, né? Você tem que pagar, né, por uma coisa, né, que você ainda vai ter que gastar, né, para atender, né? Também acho, né? Eu acho que norma deveria ser pública, né? Que o camarada vai lá, acessa, né? Mas infelizmente aqui no Brasil a coisa se dá dessa forma. Eu também fico realmente bastante indignado, né? Não tem lógica nenhuma. Eu também acho que norma deveria ser, né? Era disponibilizada para quem quiser e não para quem comprar, né? Bom, eu não sei se eu respondi aí a pergunta de vocês, né? Mais alguém? Mais alguém? Teria mais alguma pergunta? Não? Bom, então a gente vai aí terminar, né, por aqui, e na próxima aula a gente inicia a partir da norma que está logo abaixo da 9050, né? Eu cheguei a disponibilizar alguma desses slides para vocês? Não. Não, né? Depois eu vou... são as aulas mesmo, né? Eu já disponibilizei, né, algumas, né? Só as aulas, as gravações, né? Depois eu vou disponibilizar os slides, tá? No grupo de WhatsApp. Tá certo? Beleza, eu vou disponibilizar também. Então tá, pessoal. Então, por hoje é isso, tá? E segunda-feira que vem a gente continua, lá no dia 27. Tchau, tchau.